Cara, eu trabalhei no semáforo, cara. Uhum. Eu trabalhei de palhaço animador de festa. Eu mesmo fui empreender, eu chamo isso de intraempreendedor, eu empreendi em mim, primeiramente. Tá dentro de mim, eu comigo mesmo, vendo aquela situação da quebrada, o lar, e eu fui fazendo a leitura, eu falei, não, comigo vai ser diferente. Quando eu me conecto com o Marçal, eu falei, caramba, meu, o cara tem várias empresas, vários negócios e tal, eu sempre tá buscando desafios novos. Cara, eu gostei disso aí. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do NEcast, o podcast para você que empreende, para você que produz, para você que tem um negócio próprio, para você que gera o próprio dinheiro e sabe que para isso você precisa de efetividade. E por falar em efetividade, hoje eu tenho a honra de receber aqui alguém que não nasceu pronto, alguém que não veio com manual de instruções, mas alguém que principalmente tomou a decisão de se transformar. John Hick, seja bem-vindo, muito obrigado. O John Hick, ele é autor, ele é mentor, ele é palestrante, é especialista em networking e reconhecido por muitos como o melhor aluno do Pablo Marçal. Aliás, pelo próprio Pablo Marçal é reconhecido como o melhor aluno. E ele pegou aí todo esse aprendizado e ele virou a chave da própria vida. E hoje ajuda milhares de pessoas a transformar as suas conexões em oportunidades reais, não é isso? Hoje a nossa missão aqui, então, vai ser o quê? Vai ser extrair do John, obrigado aí pela sua disponibilidade de tempo, extrair aqui os segredos dessa virada e entregar para você que nos acompanha, ferramentas práticas, dicas que realmente podem mudar o seu jeito de ser, de se conectar com o mundo. Bem-vindo. O que eu não falei de você? Obrigado, complementa aí a apresentação. Bom, gratidão, Cido. A gente já vem conversando ali no bastidor, né? É uma honra estar aqui, eu sempre falo isso, é uma honra a gente sempre compartilhar a nossa história, tudo que a gente tem vivido e compartilhar aquilo que a gente tem aplicado na nossa jornada, né? Eu entendi que eu sou o que eu quiser, mas eu tenho algumas habilidades, né? Eu sou músico, baterista, casado há 21 anos, cristão, né? Pai do Zion Lucas, de 13 anos, e a Valentina Emanuela, de 8 anos, casado com a Daniela Regina Pereira, minha esposa. Isso é um pouco da minha história, né? Do 2020 para cá, eu comecei a viver algumas coisas diferentes, né? Por vamos dizer assim, um reposicionamento no digital e amplificação da minha história. Né? Porque eu sempre falo que há muita história na história. Tem um amigo produtor que fala isso. E então, de 2020 para cá, eu comecei a viver um novo capítulo. E aí me tornei escritor, como você falou aí, eu sou escritor, palestrante, líder do movimento Bora Viver, Bora Vencer, onde a gente tem feito vários eventos conectando empresários, sou um intermediador de negócios, intermediando empresas, soluções de negócios, sempre estou sentado com empresários. E a gente teve, sim, esse privilégio de ser considerado o melhor aluno do Pablo Marçal, numa turma de quase 20 mil alunos. Eu fui o melhor aluno. Fui honrado com o Rolex, inclusive o primeiro Rolex, o relógio que ele comprou, o primeiro relógio Rolex. E de lá para cá, mudei em janeiro de 2023, mudei para cá, para Alphaville Barueri, e estamos aqui construindo esse novo capítulo, e é uma honra estar aqui, né, contigo, e conhecer um pouco da sua história também, nos bastidores dali. E estamos aqui para compartilhar tudo aquilo que a gente tem vivido nessa jornada. Sensacional, cara. A honra é toda minha. Muito obrigado. E, aliás, eu já quero te dar um presente. Espera aí. Legal. Então, eu quero já te dar um presente aqui nosso. Uau. Aqui, ó. É chique, rapaz. É assim, ó. Uau, obrigado. Olha aí, galera. Muito bom, maravilhoso. Espero que você assine excelentes contratos e ótimos negócios. Já vou usar ela já. Com este material. Mas entrando aqui no nosso conteúdo, porque hoje aqui a gente vai no osso mesmo ali. A gente vai fundo na história, né? Aproveitando aí a sua disponibilidade, né? Sim. Ô, John, quem era o John antes de você começar, antes de você estar fazendo todo esse movimento de negócio, e não só para a sua própria vida, mas para a vida de outras pessoas? Que realidade você vivia e o que parecia difícil para você virar? Bom, voltando
mais de 20 anos na minha história, Cido, sou um cara, desde a época da escola, muito elétrico, um cara disposto a conhecer as pessoas. Eu vejo algumas pessoas com dificuldade de relacionamento, né? E aí vem e tal, essas tal de travas e tudo mais aí. Mas eu cresci na quebrada, né, cara? Eu cresci numa realidade bem simples, eu falo isso com todo respeito, se tiver alguém aí da região lá de Registro, São Paulo, com a cidade eu sou natural, bairro Vila São Francisco, Rua Ceará, até hoje tem minha casa lá, que tá alugada, e eu cresci nessa realidade simples, sabe? Uma realidade na rua mesmo, né? Falando com todo mundo. Então não tem esse negócio, não fale com estranho. Pelo contrário, a hora que eu vi, eu tava na casa lembro até hoje, do Mecânico Espirro, na casa do Dona Odete, na casa da Cidália, Orlandino, Tião, Bastião, Seu Mário, ex-bombeiro, aposentado, Seu Brás, na rua de cima, a venda da Dona Nair, na outra rua, a mercearia do Seu Belo. Eu sou esse cara que sempre andou no meio de todo mundo, né? E sempre falando com todo mundo, sem menosprezar, independente de cada um tinha seu, vamos dizer assim, o seu rolê, né? Outro decidiu ali ser traficante, outro é cristão, outro é pai de família. Então eu cresci numa realidade com essa controvérsia, vamos dizer assim, né? Uma coisa é você estar num ambiente onde todo mundo está indo para o mesmo caminho, né? Mas eu cresci num bairro assim onde alguns estavam ali, era mais aquela família ali é cristã, aquela família ali já não, aquele ali já não quer saber de Deus, quer ficar lá na esquina lá usando droga. E aí foi nesse contexto que eu me converti muito cedo, né? Logo, queria ter sido até mais cedo, aí, né? Mas com 14 anos eu me batizei, né? Cresci num lar. Até falo isso com todo respeito, mas meus pais se separaram logo que eu tinha 7, 8 anos. E aí minha mãe, para mim, foi um pai e a mãe, né? E eu não tive meu pai presente. E aí isso me condicionou ser o cara que eu sou hoje, né? Porque aí eu me converti com 14 anos e aí não saí da igreja, aí logo 14. Com 18 eu caso, nem imaginava que eu ia casar com 18, não estava no meu contexto, assim, na minha cabeça, casar com 18 anos. E aí eu caso. E, cara, eu me encontrei na igreja. Nunca imaginei ser músico, nunca imaginei ser professor de bateria. Gravei CD, DVD. Tive experiência de tocar com o pastor André Valadão, com o Cris Duran, com a Adoração Vertical. Muita história. Fiz projetos na música, Comunidade de Bateria do Zero, Projeto Ecodrum. Sensacional. Feira... encontros dos bateristas, fiz 4 encontros dos bateristas. E então, como foi? A vida estendeu um tapete vermelho pra você ou você teve umas treta pra lidar nessa fase aí? Então, aí já começou enfrentando o lar destruído, né? E aí eu, ao contrário de algumas pessoas, Cido, eu poderia ser um cara bloqueado com família, né? Tipo, não quero saber de família, já não tive pai, cresci com meus pais com um lar conturbado, não. Aí logo que eu encontrei uma família na igreja, isso é muito forte, eu encontrei uma família que eu não tive na igreja, eu comecei a ver alguns modelos de família diferentes, tipo a família cristã. Eu tinha um colega até hoje, eu lembro dele, o Edmilson, ele me convidou para ir para a igreja, e a família dele tudo da igreja, da assembleia, de orar no café, orar no almoço, era coisa que eu não via na minha casa. Aí eu falei, cara, ainda um dia eu vou ter uma família, eu quero ser desse jeito aí. Tá, então vamos pegar aqui o primeiro insight aqui, ó. Boa. O seu ambiente não precisa moldar você. Você pode ficar no ambiente, mas você precisa tirar o melhor do ambiente. Ainda que você viva num ambiente onde você não tenha bons exemplos, você pode aprender com o bom exemplo, ou com o comportamento, ou com a atitude de outras pessoas. Observar aquilo que pode fazer sentido para você, que você acredita, e implementar na sua vida. Eu achei muito legal isso, porque às vezes a pessoa vem de uma família disfuncional e acha que é assim.
E não Bota a culpa, né? precisa ser assim, né? Bota a culpa numa família disfuncional. Como desculpa. Então a nossa origem não pode servir como desculpa para os nossos problemas. Desculpa te interromper, mas se a gente não faz essa pontuação, Não, a gente... maravilhoso. Não, exatamente, Cido, porque assim, eu vi tudo aquilo e eu falei, cara, a minha história vai ser diferente. Uhum. E hoje tem coisas que eu vivo na minha história, eu sei que tem muito mais aí pela frente, até porque eu tô entrando num novo ciclo aí, completando agora em outubro, eu completo 40 anos. Eu fiz tudo diferente. E até mesmo meus pais não ficaram 21 anos de casados. Uhum. Eu desconheço alguém da minha família que se tornou escritor. Uhum. Hoje eu sou palestrante. Uhum. Um empresário serial, onde... Cara, eu trabalhei no semáforo, cara. Uhum. Eu trabalhei de palhaço animador de festa. Eu mesmo fui empreender, eu chamo isso de intraempreendedor, eu empreendi em mim, primeiramente. Tá dentro de mim, eu comigo mesmo, vendo aquela situação da quebrada, o lar, e eu fui fazendo a leitura, eu falei, não, comigo vai ser diferente. E aí na igreja, na comunidade, eu comecei a olhar, eu falei, cara, minha família vai para esse rumo, cara. Minha família vai ser uma família de Deus. Meu filho já cresceu na igreja, minha filha também. Sensacional, né? Eu busquei... o bom exemplo é tudo, né? Você falou algo e deu um zoom na minha história, foi a leitura que foi fazendo, né? Eu não precisei cometer os mesmos erros que meus pais, pelo contrário, os erros dos meus pais, até o momento, eles deram o melhor que eles poderiam para mim, eu falei, cara, na minha história vai ser diferente. Sensacional. E aí hoje eu tô vivendo fruto de decisão, de falar assim, não, cara, eu não vou botar culpa. Se eu cresci, eu vim da quebrada, eu tenho que ser traficante também? Eu tenho que ser drogado também? Eu tenho que ser errado também? Não. Eu vou fazer diferente. Sensacional. E qual foi a sua virada de chave, assim? Qual foi aquele momento em que você disse, meu, chega, eu preciso mudar, eu acho que a vida tem mais pra mim? Qual foi o ponto específico? Teve alguma situação ou a vida foi te conduzindo? Cara, eu acho que esse lance de virada de chave, quando a gente se propõe a buscar sempre uma melhor versão de nós mesmos, todo dia a gente tá virando uma chave diferente. Eu até falo para as pessoas que eu sou um eterno aluno e na faculdade da vida ninguém pegou o diploma. Então, eu sou esse cara que continua aprendendo. Eu sou aquela criança que outrora abria a televisão da minha mãe, abria o som, curioso. Quando eu não sei algo, eu vou atrás. Eu sou um músico autodidata, cara. Eu não tenho formação acadêmica nenhuma. Só que é o que eu falo, a faculdade da vida ninguém pegou diploma. Então, a vida foi me condicionando e, lógico, quando Deus entra na minha história, isso eu lembro como fosse ontem, Cido. Com 9 anos de idade, eu ia para uma igreja na rua de cima de casa e não foi meus pais que tinham direcionado, porque eu via aquele conflito, eu falei, cara, eu vou. A hora que eu vi, com 9 anos, eu já estava tendo esse contato com a minha alma, com o espiritual. E aí, essa aí foi a base. E aí, com 14, quando eu me batizo, em 28 de agosto de 1999, eu nunca mais saí, cara, dessa conexão com Deus, entendeu? Então, essa aí foi a base. E aí, claro, né? E aí, por isso que eu falei, quando você decide uma nova... ter sempre uma nova versão de você mesmo, aí você sempre está se desafiando, né? E ainda mais num mundo que está mudando a todo momento, né, Cino? Sensacional. Então aí eu fui me desafiando, até que eu vou trazer agora para uns 5 anos atrás, quando veio ali a pandemia, 2019, 2021 ali, que para tudo, eu falei, e agora? A música foi a primeira a parar, os eventos, a última a voltar. E aí foi que eu falei, agora eu vou cair pro online. Pois é, e você ficou conhecido como um dos melhores alunos de Pablo Marçal. A gente tem vídeos, ele falando do seu comprometimento, da sua orientação para execução, né? O que exatamente mudou aí na sua mente a partir desse momento? Como é que foi esta virada e este passo para você? Eu sempre fui um cara de execução. Eu sempre fui um cara que, quando eu quero algo, eu vou atrás, né? Eu falei pra você que eu trabalhei no semáforo, a maquiagem eu mesmo fazia, porque eu fui lá atrás de um curso de maquiagem artística,
os banners que eu usava na minha mão, que era com o emblema das empresas, eu mesmo fazia. Então eu sempre caí para dentro quando eu quero. Só que quando eu me conecto com o Marçal, sabe quando você olha assim e fala, meu, cara, o cara tem várias empresas, como assim? O cara faz vários negócios. E aí tem empresário que vem falando, ah, não, mas você tem que focar só em uma coisa. Você não pode ter um monte de negócio. E aí eu falei assim, mas, pô, legal, cara, esse Marçal pensa igual, porque eu nunca quis, não, eu só sou baterista. Não, eu sempre fui um baterista empreendedor. Uhum. Inclusive, até você conhece o Sandro Rodrigues da Rinodê. Eu fui da Rinodê Cosméticos, cara. Uhum. Eu tive quase 40 consultoras, eu quase fui diamante, fui o ouro, lá ganhei os PIN, tudo. Ia nas franquias. Eu lembro que eu saía de registro, eu ia em Peruíbe para buscar produtos, porque em registro não tinha franquia ainda. Então, eu sempre fui esse cara da vida, de ir para cima. Quando eu me conecto com o Marçal, eu falei, caramba, meu, o cara tem várias empresas, vários negócios e tal, eu sempre tá buscando desafios novos. Cara, eu gostei disso aí. E aí foi que, tipo assim, eu via que, eu falei, cara, eu posso dar mais. Eu tava muito procrastinador, eu tava perdendo pra mim mesmo. Uhum. Eu tava muito Zé Açúcar, eu não tava, puxa, na minha cabeça assim, eu tava dizendo, eu trabalho pra mim mesmo, acordo a hora que eu quiser e durmo a hora que eu quiser. Tudo errado. Olha aí. Se liga, deixa na câmera aberta aqui isto. Olha o que ele está trazendo aqui, ó. Primeiro, você precisa fazer o que for necessário, né? Disposição para fazer o que precisa. Então, teve toda essa jornada inicial, teve os desafios, sempre ligado com o que está acontecendo no mundo, e quando conheceu o cara, não teve aquela assim, o que eu posso aprender aqui, né? O que eu posso modelar? O que eu posso fazer de diferente? E o legal, ó, o que ele trouxe aqui, pessoal, eu posso ser mais. Eu posso fazer mais. E a maioria das pessoas, às vezes, assim, muitas pessoas, às vezes, eles têm o potencial enorme, mas não se permite, né? Eu já vi você dançando no palco, tocando bateria, e tem gente que fica, assim, muito preocupado com a opinião dos outros, né, cara? E você foi lá e fez. Então, cara, parabéns por isso, né? E eu acho que esse é o jogo, né? É você ir lá e fazer o que precisa ser feito. Porque tem gente, ó, quem faz o que quer é criança, né? Adulto faz o que precisa ser feito para crescer, para prosperar e para fazer a diferença. Cara, ainda voltando um pouquinho para sua história, seu início ali com o Pablo, se você tivesse que resumir em uma frase o maior ensinamento que você pegou quando você se aproximou ali do ecossistema do Pablo, o que seria, cara? Qual foi o grande aprendizado, assim? Boa. Já de bate pronto vem essa frase na minha cabeça. Eu sou o que eu quiser ser. E aí eu quando eu descubro isso, eu parei de me sabotar, porque na minha cabeça eu falei assim, escritor, o cara tem que ser formado. Porque no mundo, não, tem que ser estudado. Se o cara tiver formado... Foi isso que foi pregado. Uhum. Só que daí, quando eu percebo que eu sou o que eu quiser, eu posso ser também. Eu posso descobrir uma nova versão de mim mesmo. Cara... Aí sai da frente, aí o John destravou o palestrante, destravou o escritor, destravou o movimento, eu comecei a conectar pessoas mesmo de forma online. Hoje, você tá maluco, Cido? Hoje a gente tem acesso a pessoas da Irlanda, Estados Unidos, China, Portugal, Espanha, tudo por conta de se permitir, sabe? E aí eu linko com o que meus princípios e valores. Se nós servimos um Deus que é ilimitado, por que eu vou me limitar? E eu até falei certa vez num podcast, o cara falou assim, eu sou advogado. Tudo bem, você vai morrer advogado, é só isso? Tá bom pra você? Beleza, pra mim não. Porque eu sirvo num Deus que se eu aumentar a minha capacidade, isso é palavra de Deus. Eu posso ser o que eu quiser, e se eu aumentar, se eu estiver preparado para receber, Deus vai me dar mais e eu vou crescer. Não é questão de ganância, é questão que é um Deus grande, cara. Certo pregador, ele falou, cara, se eu sirvo um Deus grande, por que eu vou pensar pequeno? Uhum. Então por que eu vou dizer, não, só vou ser baterista? Não, eu posso ser o que eu quiser. Então, para mim, acionou isso.
Você é o que você quiser ser. Você não é a sua profissão. Você não é só baterista. Tem mais coisa aí, John. Foi aí que eu caí pra dentro, mais ainda, né? Que a minha história não começa a conversar, mas essa chave foi poderosa, cara. Você é o que você quiser ser. Cabe você querer decidir e falar assim, não, eu vou destravar essa parada aí. Porque eu me sabotei muito, sabe? Por muito tempo eu achava assim que, não, ser escritor, o cara, pra ter um livro eu acho que deve ser muita grana. Não? Isso aí tá muito longe pra mim. Só que aí quando você começa a conectar com pessoas que falam assim, não, dá a mão aqui, cara, vem aqui comigo, eu vou te ensinar. Vem aqui, escuta o que eu tô te falando, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, começa a acordar cedo, começa a tomar banho natural. Eu falei, eu acordar de madrugada, você tá maluco? Na minha cabeça eu sou músico, eu trabalho pra mim, eu sou o que eu quiser. Só que era tudo umas mentiras que eu contava pra mim mesmo. E eu sempre falo, pare de contar mentiras pra você mesmo. E a pior, Cido, é você acreditar nessas mentiras e você ficar acreditando nessas mentiras e achar assim, não, eu não posso, isso aí não é pra mim. Quando eu comecei a calar, por isso que eu até falo no meu primeiro livro, Vozes que Não Falam. Comecei a calar essas vozes que falavam que eu não podia fazer, aí eu comecei a destravar coisas novas, comecei a descobrir coisas novas e se permitir, e aí não tem como você não crescer. Aí né? você voou, né, cara? Então é sobre isso, cara. Sensacional. Isso aí foi uma das principais coisas até hoje. Você é o que você quiser ser. O Marçal é um empresário que hoje o cara foi lá, começou a correr 5 km todo dia. Aí daqui a pouco começou a ser piloto. Aí piloto de helicóptero. E vai destravando. Por quê? O mundo ensina, você não pode ser um monte de coisa. Você tem que ser focado. Você tem que ser só isso. Você não precisa ser só o que os outros dizem que você precisa ser, né? Você pode decidir e escolher. Porque muita gente coloca você numa forma, tem um monte de opinião sobre você, sobre o que você precisa ser, mas na verdade não paga nem o seu café. É aquela história que se você tiver um problema grave, você vai falar com quem opina, com quem não gosta, com quem te critica, uma pessoa que confia em você, uma pessoa que quer o seu bem, que te desafia, que te provoque a ser o seu melhor. Então, isso que você trouxe é sensacional. E aí também eu queria te ouvir um pouquinho a respeito de opinião, né? Se preocupar demais com a opinião dos outros, né? Ou se comparar, o quanto que isto travou ou não, ou você nunca se comparou com os outros, só se comparou com você mesmo um dia anterior. Cara, eu creio que todo mundo já passou por isso. Essa tal da necessidade de aprovação. Você ser aprovado pelas pessoas. Então, na minha cabeça, John, há anos atrás, tipo assim, cara, pra mim trocar uma ideia com um empresário, eu tenho que ter formação, porque senão eu não vou conseguir conversar com eles. Essa era a mentira que eu contava pra mim. Porque quando eu me encontrei sido dentro, tá? Olha só, aí entra contexto espiritual também, porque até tem pessoas que falam, mas se mentalizou, você... Não. Eu só vivi o momento e quando Deus tem pra colocar a gente em certas situações, ele vai colocar. Se tiver no projeto de Deus, ele vai te colocar. Quando eu vi, eu tava dentro da casa do Pablo Marçal. Só que eu não cheguei lá, tipo, como um fã, assim, aquela tietagem, não. Deus falou assim, eu tô te colocando, eu te coloquei lá. Você entendeu? Pra você entender e você tomar vamos dizer assim, não vou dizer um banho, mas um banho de merecimento, sabe? Porque quando eu piso, você conhece melhor do que eu, quando eu piso num Tamboré, acho que é 2 ou 3 que ele mora ali, onde ele tem uma das casas ali, aquilo ali explodiu minha cabeça, cara. Eu me encontrei igual que eu estivesse num filme, assim. Eu fiquei olhando aquelas casas, aquelas mansões, e eu falei, como assim, cara? Estão falando que o país está em crise, que não sei o quê, pandemia, mas aqui não tem crise, cara. Olha essa casa, olha esse carro, olha isso aqui. Olha isso. Eu fiquei... aquilo ali, sabe, me condicionou, assim, a olhar assim e falei, você também é merecedor disso. Aí eu linko com a palavra diz, onde eu colocar a planta dos meus pés, Deus vai te dar por herança. Eu pisei lá. Um dia, eu lembro como fosse ontem, Cido. Eu admirando, né, vislumbrando aquilo, e aí veio bem forte no meu espírito assim, mas o que é isso aí pra mim? O que é isso aí pra Deus? Não é nada.
Não é nada. O que é essa riqueza? Esses monte de carros, esses milhões aí, não sei o que, a porta gigantesca, não sei o que. Mas o que é isso aí para mim? Deus falou assim, você pode acessar isso aí. Eu tô te colocando. Por quê? Eu tava lá no porão de casa, cara. Pensa assim, eu tava no porão, aí me chama numa live, daqui a pouco eu tô dentro de uma mansão, cara, servindo o cara e montando um estúdio. Em 24 horas eu montei o estúdio dele. E assim, então, essa necessidade de aprovação, eu creio que é o que trava muitas pessoas, né? Porque a pessoa diz, não, você é um grande empresário, não, eu não posso conversar com o Cida, não. Não, cara, se você estiver vibrando, se você estiver acreditando, não desistir e continuar, cara, você vai acessar lugares que você nunca imaginou. Mas por quê? Eu decidi não me sabotar, não tipo assim, eu não posso. Não, eu vim da quebrada, mas a quebrada não é o ponto final da minha história. Ali foi a base, mas dali, opa, eu quero te projetar para outros lugares. Foi aí que eu comecei a me posicionar mais com pressão, o Cido, no digital, e aí eu comecei a acessar lugares que Deus já tinha para mim, até hoje. Sensacional. Entendeu? Então, sensacional. essa necessidade de aprovação, ela caiu por terra. Mas teve, assim, lógico, momentos... É natural, né? Você fala, poxa, cara, mas ainda, tô aqui, mas... Poxa, cara, queria acessar algo mais grandioso. Eu lembro a primeira vez que eu pisei nesse tal de Alphaville, ainda lembro que foi para ir no escritório da Rinodê, na antiga fábrica deles ali. Eu falei, nossa, cara, que falam que Barueri aqui é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Eu vi os prédios tudo espelhado e tal. Só que eu falei, cara, é possível, né? Esse ambiente de crescimento, ele condiciona, porque uma coisa você vê, né, no digital, você que está assistindo o podcast, você está vendo, a outra coisa é você ir lá e pisar, você tá com o empresário, você tá dentro de uma mansão, você tá dentro de uma imersão, de um evento onde tem vários empresários de resultado, e aí eu comecei a sentir merecedor disso, falar, não, é isso que Deus tem para mim, né? É não se sentir inferior, né, porque na real... muitas pessoas, sim, não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Pablo Marçal, ele é um empresário que acreditou e construiu o sucesso dele. Outros empreendedores também construíram, mas na prática ele é só um ser humano, Fato. com as mesmas dores, com os mesmos medos, Sim. as mesmas preocupações, a mesma fisiologia frágil de um ser humano. Fato. Mas, na real, é uma pessoa que mudou a mente e acredita e caminha em direção àquilo que acredita, né? E isso faz toda a diferença, né? É aquela coisa de você dar o passo que Deus dá o chão. Na verdade, algumas pessoas dizem assim, né? Sim. Dá o passo que Deus dá o chão. Então, fica aqui mais essa dica desse aprendizado que nós estamos tendo aqui com o Rick, que não se compare, né? Vai lá, não fique buscando a aprovação das pessoas, porque quem gosta de você vai te incentivar. E quem não gosta, você pode dar uma barra de ouro pro cara, ele sempre vai achar um defeito. Então, caminhe primeiro com a sua fé em Deus, primeiro com a sua disposição de vencer e principalmente com as pessoas que acreditam em você e que torcem por você, não é isso? É isso. Exato, Sensacional. eu vi muito isso no Marçal, sabe, o Cido. É um cara que acredita nas pessoas, sabe, porque até o dia que eu fui montar o estúdio na casa dele, eu fui surpreendido, porque na minha cabeça, no automático, assim, eu vou lá montar, vou chegar lá na casa dele, entramos lá em condomínio, não sei o que e tal, tudo aquele negócio lá, carro, não sei o que, condomínio, não sei o que, liga pra ele, autoriza, não sei o que e tal. Entrei lá, falei, acho que não é ele que vai nos atender, né? Eu acho que é algum funcionário, algum colaborador que vai descarregar o carro, aí chega lá na casa do cara, ele mesmo, com os filhos, ajuda a gente a descarregar a picape cheia de equipamento e tal, e ficou o dia todo com a gente desmontando as coisas, conversando de igual para igual e dando dicas e ali nos ensinando já. Eu falei, nossa, cara, que massa, né? É o humano por trás do mito, né? Que as pessoas porque falam, né? a gente vê na internet uma coisa, né? Aí eu acho que chega lá, acho que nem vai conversar com ele. Nada, meu, ele tava lá com a gente. Então é exatamente isso que você falou, né? Humano, né? A pessoa ser essa pessoa
que é igual a gente, cara. Não tem diferença nenhuma, só a diferença é que ele tem conquistado o espaço dele, tá escrevendo o sucesso dele e continua, né? É sobre isso. É isso aí. Cara, de onde veio a ideia de você mergulhar aí de cabeça no tema de networking? Foi algo que foi, assim, natural ou foi uma decisão estratégica no seu posicionamento? Vou voltar na minha história aí, para as pessoas validar o que eu tenho vivido hoje, Cido. Eu trabalhei de palhaço animador de festa. E eu trabalhei também, a gente chamava isso, nem tem essa profissão, mas eu aprendi com um outro colega, que depois acabei fazendo o mesmo que ele fazia. Modelei ele tanto que depois acabei não pegando o lugar dele, mas conquistando o meu lugar. Essa que é a real. Garoto propaganda. Cara, eu mesmo fazia meu banner, eu mesmo fazia a minha maquiagem, eu mesmo consegui, através de um colega, olha só, às vezes tem pessoas que acreditam mais em você do que você mesmo. Esse meu amigo falou, cara, tem o John, eu lembro como fosse ontem, sido outubro, um pouquinho antes de outubro, campanha do candidato vereador Cláudio Bolsonaro. Eu lembro que eu entrava no semáforo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que era o número dele, ainda a partir do PDT e tal, e abri o banner. Esse meu colega falou de mim pro Cláudio Bolsonaro. Falou, cara, tem um cara que faz propaganda e até, se duvidar, é melhor que ele, é meu amigo e tal. E, cara, ele é meu amigo de infância. Ele que é daquela família que eu falei pra você que eu via orando na mesa. Ele que me convidou pra ir pra igreja. E aí esse cara falou de mim, só que pensa, Cido, eu não tinha roupa, eu não tinha maquiagem, eu não tinha banner, eu não tinha nada. Só que quando você é um cara que chega nas pessoas com humildade, eu falo isso muito pro meu filho, eu falo, filho, a humildade vai te levar num caminho que a arrogância jamais vai te levar. Se você chegar para um empresário, para qualquer pessoa, na ignorância, que eu sei fazer, que eu sou o cara, que eu... Não, cara, não, jamais, já chega assim, ô Cido, tô aqui para aprender, tô aqui para construir com você, o que eu puder te ajudar, dentro das minhas conexões, dentro dos meus relacionamentos. Cara, você tá precisando de alguma coisa aqui? O que você tem pensado? Então, eu vivo isso na prática. Eu vivo, para mim falar de network é muito fácil. Até esses dias mesmo, olha uma das histórias, dentro de várias, eu conectei com um empresário online, por conta de um mentorado que entrou numa mentoria nossa. E olha só que legal, esse cara veio lá de Brasília, pensa o cara te mandar no direct assim, John, eu vi que você vai gravar o programa com o Pablo, Marçal Talks, né? Eu toco bateria lá no programa. Aí ele falou assim, eu vi que você vai gravar o programa com o Pablo, você tem videomaker já? E eu queria te servir. Pô, quem que chega pra uma pessoa falando assim? Esse cara já entendeu que é geração de valor. Esse é um ponto, até já fica até uma dica pra quem quer se conectar com o empresário. Chega servindo. E ele falou isso, eu falei, mas irmão, você é de Brasília, cara? Não, se você falar que não tem... Eu falei, cara, normalmente é meu filho que tá gravando, ou se eu fizer um stories aqui, sempre tem videomakers aqui em família, tem um monte de parceiros aqui. Não, eu quero te servir. Ele veio, me serviu, ele comprou passagem de Brasília, veio pro programa, serviu, só que aí eu falei, puxa, eu tenho que abrir alguns caminhos para esse cara. Detalhe, ele não voltou mais para a cidade dele, já tem 7 meses que ele mora aqui, só que detalhe, ele me conectou a uns empresários lá de Brasília, e na conversa, numa videochamada, assim, eu quero te apresentar a Nath, o Roberto, são empresários aqui, o cara dono de uma rede de churrascaria e rede de academia, tem mais de 46 academias, inclusive um abraço, o Roberto e a Nath. Ele falou para mim assim, John, falaram que você é o cara do network, eu tô precisando ir pra China. Você tem algum contato? Na hora. Eu tinha algum tempo atrás, alguns anos atrás, não, nem anos. Tinha um ano passado, um ano retrasado. Eu lembro que esse cara, que hoje eu sou intermediador de uma empresa de importação empresarial, ele queria palestrar num evento em Alphaville. E eu tenho meu evento. Eu dei o meu palco, ele palestrou. Depois ele já falou, John, eu preciso... John, ele nem falou, eu mesmo olhei. Falei, irmão, você tem 50 mil seguidores, cara. Você já comprou seguidor já? Não, nunca comprei. Falei, cara, esse crescimento orgânico, você não fez seu evento ainda, cara. Você é um especialista em importação empresarial, 15 anos, você tem que fazer uma imersão. Olha só, Cido, eu dei o nome da imersão dele, Caixa Preta da Importação, eu arrumei o espaço, eu arrumei o staff, eu arrumei o videomaker,
arrumei o coffee break. Eu montei o evento, arrumei as cadeiras, abri o evento dele, palestrei no evento dele e se tornei um conector de negócio dele. Aí lembra do empresário que eu falei de Brasília? Ele queria ir para a China. Resumindo, esse cara foi para a China por conta da minha conexão e olha só, eu ainda não fui para a China, mas já estou conectando empresários que estão indo para a China. Esse empresário já está até importando containers de equipamentos da China. Então assim, o networking, eu vivo isso. E cai entre nós, o Cido, o network é uma ciência. Se você pegar a pessoa do Donald Trump, que quebrou 2 vezes, cara, por que ele se levantou? Porque, cara, esse cara tem um network poderosíssimo. É uma fala, é um contato, é uma frase, pronto. Já se abre, por quê? Por conta do network, de ser bem relacionado. E eu até falo, Cido, que os profissionais mais bem valorizados nessa era do digital, nessa era da inteligência artificial, serão os profissionais bem relacionados. Eu comento isso e eu vi, não é minha fala, eu vi de um bilionário falar assim, John, aqui na minha empresa, muitas vezes, eu fazendo um live com ele na pandemia, hein? Seu Renato Junqueira, dono da maior Factor do Brasil, Grupo Federal Invest, ele falou, eu contrato pela formação acadêmica e mando embora pela falta de relacionamento. Por quê? Porque o cara, às vezes, tem tanto ensino superior que ele fica numa mesa lá e ele não se conecta com ninguém. Esse não é um camisa 10 que eu quero dentro dos meus relacionamentos. Então, eu vivo isso, sabe? Falar de networking para mim, eu vivo essa ciência que é servir pessoas, ajudar pessoas e também treinar pessoas para entender isso. Não é só o jogo de tipo... O que eu posso ganhar aqui, né? Me dá aqui, me dá, Cido. Não, eu chego totalmente ao contrário. Você chega sempre disposto a servir. Esse é o ponto. Sensacional. E aí, pessoal? Olha essa dica. Networking, primeiro nome, networking é rede de trabalho, working, né? Então, primeiro dá trabalho para você fazer direito. Não é você ir a evento, bater palminha, ficar ali com seus amigos, trocar cartãozinho. Trocar cartão, isso não é networking, né? Networking dá trabalho. Eu até gosto de falar, John, que é uma evolução do conceito de networking, que é netwaving, que é uma onda, né? Que assim, o networking ele só começa a gerar valor quando ele vira uma onda, onde você e outras pessoas podem surfar nessa onda, se beneficiando e beneficiando todo mundo que está nela, né? Assim, é uma rede, né? E aí sim você começa a tirar valor. Só que na prática você saiu de um rosto desconhecido em algumas plateias para alguém que hoje já é reconhecido, para alguém que as pessoas têm como referência, como mentor, como uma pessoa que ensina na prática. Como foi este processo, essa transição de sair de um rosto na multidão que assistia e aplaudia para um rosto que agora faz live, está no palco e está inclusive dando palco para outras pessoas? Cara, eu costumo dizer, Cido, que eu sou o baterista que saiu de trás da bateria e veio pra frente do palco. Só mudou o posicionamento. Tipo, eu tava na bateria, já toquei pra público 10 mil pessoas na minha frente. E aí eu saio da bateria e começo a contar a minha história, que eu até falo muito isso, né? Eu sempre coloco toda a minha história no palco, então por isso que você, numa imersão nossa, dependendo, você vai ver eu dançando, você vai ver eu tocando bateria, você vai ver eu falando que eu fui palhaço animador de festa. E, inclusive, eu coloco um quadro que eu tenho, que foi ganhador de um prêmio lá em Registro, uma foto, e esse quadro eu coloco ele pendurado na minha bateria. Eu coloco o quadro do Rolex, que é um quadro que eu ganhei de um colega. Falou, pô, você é um cara que ganhou um Rolex do Marçal, eu vou te dar um quadro, posso mandar aí no condomínio? Mandou um quadro com a fotona do Rolex, eu coloco. Então, eu coloco toda a minha história no palco. Eu só me permiti, volto a falar isso, eu se permiti viver coisas novas. Porque, assim, tem coisas... Eu tenho até vários infoprodutos. Tem uma mentoria que eu coloquei o nome Jornada BVBV, porque assim, as pessoas querem um sprint final, né? Aquele momento que você corre, acelera, é isso. Tudo bem, eu vejo que o network, os bons relacionamentos, eles trazem remissão de tempo.
aceleração, que é o que todo mundo quer, Uhum. né? Quando eu olho para você, sirvo você e eu consigo somar no seu negócio, Uhum. você vai olhar, pô, cara, o cara veio aqui, eu precisava de tal coisa, o cara resolveu. Uhum. E o cara fala, pô, o John é um diferenciado, ele não veio aqui só, me dá aí, me dá essa coisa que eu quero comer, quero tudo aqui de graça aqui, não fazem nada. Não, né? Até você tava comentando que tem momentos que, tipo, tem pessoas que, eu tô palco. Eu falei, não, vem aqui no bastidor, vem carregar a caixa comigo, Uhum. vem carregar a bateria comigo, vem empurrar o carro aqui comigo. Uhum. Aí que você vê realmente. Aí você vê quem merece o seu palco, né? Fato. Perfeito. Então, assim, eu vejo que hoje eu tenho esse privilégio, né? Eu falo que é um privilégio, uma honra de você poder instruir uma pessoa, mas eu falo muito isso, Cida. Eu falo que querem meu palco, mas não compram o bastidor. O que é comprar o bastidor? É carregar a caixa, cara. É estar atrás das câmeras quando ninguém vê. A gente tá vendo uma estrutura aqui, várias câmeras, todo um arsenal de equipamento de cabo. Quem que quer arrumar os cabos depois? Uhum. Né? Quem que vai na produção? Quem que quer ser backstage? Uhum. Eu, pra hoje estar no palco, cara, o baterista é o primeiro a chegar, o último a sair. Uhum. Então, eu vivo isso na prática, entendeu? E aí, hoje, a nossa jornada, ela vira método, vira livro, vira palestra, e aí eu creio que todo mundo, sabe, que tem uma jornada legítima, tem congruência na sua história, se torna um mentor. Uhum. Porque eu não vou levar você, Cida, num caminho que eu não trilhei, que vai ser balela. Uhum. Se eu falar pra você, eu fiz um monte de projeto, beleza, coloca aqui na minha mesa aqui os projetos que você fez, mostra aqui pra mim o resultado, vai, mostra uns vídeos aí seu, então, vamos ver se... E aí, eu falei, então, é que tô no... Sabe, aquela pessoa que tá no campo das ideias, eu não sou esse cara. Eu não sou um cara de ficar falando, eu vou atrás. Uhum. Eu já cheguei a fechar negócio, Cida. O cara falou assim, então vem aqui em São Paulo, então, almoçar comigo. E aí? Eu morava em Registro. Teve momentos e situações, sabe o que eu fiz? Então eu vou. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, cara, quem no meu network que vai pra São Paulo? Teu irmão da igreja que vai toda segunda-feira. Aí via eu lá de combinha com o irmão da igreja que comprava vassoura aqui no Canindé, em São Paulo, saindo lá de Registro pra conectar com o cara da música na rua Teodoro Sampaio aqui em São Paulo, entendeu? Então, assim, o que a galera tá vendo agora, ele vê lá atrás, cara. Você entendeu? Esse relacionamento, se jogar. Tem pessoas, esses dias um cara mandou no meu direct assim, cara, eu tenho habilitação, mas eu tenho medo de pegar a estrada. Cara, quem tem medo de correr risco não vai viver o extraordinário, não vai viver as coisas novas, não vai acessar. Cara, eu preciso marcar isso, tá? Boa. Se você não se arrisca, você nunca vai viver o extraordinário, né? Então, se você não tiver... Como é que é a frase? Se você tiver medo de... Se você tiver medo de correr risco, cara, o cara fala pra mim assim, eu tenho habilitação, eu tenho carro, mas eu tenho medo de pegar a estrada. Não vai acessar o extraordinário. Eu vim de carona, cara, lá de Registro pra fazer aulas de bateria aqui em São Paulo. Eu vim de carona pra marcar com um professor que, inclusive, Duda Neves, ele falou na minha DVD aula. Em 2011 eu gravei uma DVD aula de bateria, cara, eu tive o privilégio de ter esse cara falando pra mim a DVD aula. E sabe onde que eu marquei? Numa conversa no Facebook. Se é outra pessoa, não vou pegar isso, você tá maluco, marcar pelo Facebook. Não, cara, eu conheço a história do cara, saí de lá, consegui uma carona, vai pra cima. Aí o cara me fala, eu tenho carro, eu tenho habilitação, tenho medo de pegar a estrada. Não vai acessar o que a gente tá acessando. Eu vários momentos, Cida, antes de mudar pra Alphaville, cara, eu não tenho vergonha de falar, eu vinha de aplicativo de carona, BlaBlaCar, pagava 30 conto, 40 conto pra vir de carona, pra vir ficar numa conveniência e 7 horas da manhã pra servir os outros no evento. Quantas vezes eu fui staff nos eventos do Pablo Marçal? As pessoas às vezes querem chegar já no Pablo, eu tenho o telefone direto do Marçal, contato direto, mas as pessoas acham que é tipo, não, passa lá pro Marçal. Não é assim, até chegar nele, eu cerquei as pessoas em volta dele. E eu comecei a sua reputação chegou antes, né? Imagina aqui, ó. Tem um cara aqui no seu estúdio que vira e mexe, ele aparece aqui. Aí você já conhece o líder ali. Aí tem outro cara que vira e mexe e vem arrumar. Mas quem é aquele cara ali? Eu não conheço na equipe. Eu comecei a fazer isso, eu comecei a aparecer nos eventos do Marçal, mas não para querer palco, para querer falar alguma coisa. Para colocar um coletinho verde, escrito staff nas costas, e carregar a cadeira, Cido. E tá ali no evento, segurando o microfone, tal.
entendeu? Ajudando até o momento que você sabe quem, opa, quem que é esse cara aí? O John Rick. Aí, tava lá servindo. Eu vi você mesmo servindo lá, tal, não sei o quê. E aí eu consegui chegar, eu consegui ser presentista, comecei a comentar muito nas lives dele. Ele pegava os comentários e fixava no canal do YouTube dele. E aí foi indo. Cara, sem brincadeira, Cido, eu devo ter uns 15 vídeos do Marçal falando da minha pessoa. Porque eu entendi. Né? Exato. Se eu tô servindo um cara que serve muitas pessoas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar servindo um cara desse, cara. Perfeito. E eu lógico, a gente tava até falando isso com outro amigo ali, ser intencional e ser inteligente para você construir o seu. Perfeito. Vários momentos, Cido, na própria live do Marcelo, eu comentava assim, galera, até hoje ainda faço. Galera, eu tenho um grupo no WhatsApp, um grupo de transbordo gratuito, link na bio, bora caminhar junto? E aí o pessoal vai lá pra dentro do grupo. É isso aí. Daqui a pouco eu venho pra dentro do grupo, aí daqui a pouco vem no evento, aí eu venho em Alphaville, aí compro um livro. Você tá entendendo? Eu vivo isso na prática. Sensacional. Né? Cara, eu vejo muitas pessoas que começam a trilhar o caminho do sucesso e do reconhecimento, e às vezes a gente falou um pouquinho de bastidores, mas qual foi o maior erro que você cometeu no começo, ao tentar fazer network, ou a tentar fazer o seu jogo, que você vê muitas pessoas cometendo ainda hoje? Boa. Você percebeu que eu sou um cara que eu consigo me comunicar, né? Sim. Teve momentos que eu falei demais. E por falar demais, eu não entendi que muitas vezes, em certos lugares, eu preciso que as pessoas falem de mim, não eu tenho que falar de mim. E aí eu vejo isso como um erro. Porque é tão gostoso e é glória, claro. Aí depois que você traciona uma certa visibilidade, as pessoas começam a falar em mesas do seu nome quando você não tá. Mas teve momentos, Cido, eu falo por mim, até foi em comunidades que eu participei, eu era meio que motivo de chacota. John fala demais, e realmente eu falava demais. Então aí, até eu acho que eu criei até essa expertise do lance do podcast que a gente tem também, na pandemia eu ativei isso, cara. Foi. Porque na pandemia eu me encontrei num porão, no subsolo de casa, no meu estúdio, e aí a máxima era o quê? Fique em casa. E aí o que eu tive que fazer? Ficar só ouvindo. Eu não tinha que falar mais. Eu tinha que ficar ouvindo, vendo as lives, vendo os conteúdos, né? Até o momento, eu não sei você, mas no comecinho fiquei um pouco ali naquele loop da notícia, pá, não sei o quê, pá, vai voltar, não vai. Eu falei que se dane esse negócio de notícia, desconecta a televisão. Eu já não tinha televisão, né? Mas eu ficava lá entrando no canal da CNN para ver lá não sei o que estava acontecendo, não sei o quê, como que vai ser a vacina. Até que eu desconectei disso. E eu falei, cara, eu vou fazer Agora, eu lembro que o Espírito Santo falava muito forte para mim assim, Cido. Agora, o seu estúdio, o porão virou seu palco. Começa a gravar lives, começa a conectar pessoas, continua servindo as pessoas, escutando pessoas. E aí eu comecei a conectar empresários, fazer live com os empresários. Eu lembro que era bate-papo, histórias. E aí eu chamava o empresário e falava, não, vamos conversar, e, né, não tem como fazer eventos, tal, vamos nessa forma virtual mesmo. E aí eu comecei, eu fiz um festival chamado Tambores de Cristo Online. Era uma conta no Instagram onde todo mundo tinha o mesmo login e, por exemplo, você baterista, aí entrava o Cido 7 horas, depois 8 horas na mesma conta no Instagram entrava eu, aí entrava outro e por conta de olha só como eu sou um cara executor. Eu tinha participado do Canto Iguape, que era um festival online, porque, cara, a gente teve que se reinventar a música. E aí? E aí eu participei de um festival, eu peguei e fiz o Tambores de Cristo Online. Eu lembro até ontem, um colega falou assim, John, a gente queria fazer em maio o Tambores de Cristo, mas, cara, por conta da pandemia não vai dar. Aí eu falei pro meu colega, vai dar, cara. Como, cara? A gente não pode reunir, álcool gel, não sei o que, fica em casa. Falei, cara, vamos fazer online. Tambores de Cristo Online. Cada músico vai ficar na sua casa, nos seus estúdios, e nós vamos criar uma conta no Instagram, e aí essa conta no Instagram, cada um vão fazer uma programação, e para participar vai ser 1 quilo de alimento. Eu lembro que, pô, cara, até emociona até porque
Eu lembro que eu ajudei pra caramba a organizar e no final meu colega falou assim, não, cara, todos os alimentos que a gente arrecadou, o dinheiro, eu vou mandar pra você, pra ajudar você aí na sua família, aí com seus filhos. Eu falei, nossa. Então, assim, Cido, O trabalho devolve, né? devolve, cara. O trabalho devolve. A gente né? tem que entender que quando você serve pessoas com o consentimento que você tá servindo o próprio Deus, cara, vai voltar pra você, mas de uma forma genuína, não só, me dá aqui, hein? Quero esse anel, quero esse óculos, bonito esse brilho, dá pra mim. Não, cara. Só que você falou do erro, tem momentos que você tem que ativar a escutativa. Fica quieto, eu entro numa roda, fico quietinho. Eu deixo que a minha imagem, aí ele entra o posicionamento, eu deixo que a minha imagem, as cores, o meu jeito, fale sem eu precisar falar. Ou outra pessoa, você não conhece o John Wick? O John Wick é o cara, aquele cara lá, ganhou um Rolex, conhece para mostrar. Aí, opa, deixei eles falarem. Então teve momentos que eu falei demais e isso fez Eventualmente um ruído na minha comunicação, assim, tipo assim, cara, esse cara fala demais, entendeu? Cara, ó, eu tenho tantas perguntas para fazer aqui, eu tenho pelo menos mais umas 6. Mas eu vou me permitir, se você... Parte 2, então. Vamos fazer uma parte 2, mas antes disso, Tamo junto, cara. Assim, ó, imagine assim que alguém que esteja aí nos assistindo aqui o NEcast, alguém que esteja nos acompanhando, de repente, sei lá, essa pessoa tenha vergonha de se apresentar, ela acha que ela não tem nada a oferecer. Qual seria o primeiro passo para começar a virar essa chave, né? Você tem algum material? As pessoas podem te acompanhar? Como que é esse jogo? Que conselho que você daria para essa pessoa? E eu prometo que depois dessa eu tenho mais 2 coisas que eu queria falar com você e a gente fecha porque a gente tem que almoçar também, né? Fechou, né? Tranquilo. Ô, Cido, assim, um material prático, eu creio que eu tenho um e-book chamado Os 12 Poderes do Networking. Se a pessoa entrar no meu Instagram em @JohnRick, JHONRICKY, já vai poder, inclusive, cara, tá preço de bananinha lá. São os 12 poderes e tem tarefas, já vai fazer com que a pessoa, ela destrave isso aí. Só que enquanto você estava falando, me veio outra coisa na memória. Eu não tô falando para você se formar, até porque eu não me formei nessa escola de teatro. O teatro destravou muita coisa na minha vida. Porque quando eu me encontrei, eu sou ex-aluno da Fundação Bradesco, tá? Uma escola que é meio conectada com o banco, baita de uma escola onde, eu me arrependo de não ter completado. Eu parei no primeiro colegial, depois eu terminei, uma longa história, minha mãe foi embora e tal, e aí eu parei no primeiro colegial, terminei meu estudo no Enem, no supletivo. Mas o teatro, Cido, ele me trouxe essa bagagem de destravar essa dificuldade na comunicação. Porque quando você vai entrar em cena, você vai fazer um personagem, você tem que decorar a sua fala. Eu lembro, puxa, aí eu até trouxe, depois que eu virei palhaço animador de festa, porque você tem que olhar no espelho, você tem que conversar com você mesmo. O teatro traz isso. E aí você consegue destravar essa tal de vergonha, de falar em público. Então eu até falo para as pessoas, como eu vim do teatro já lá da época da escola, apresentando e contracenando um público de 300, 400 pessoas ou 25, 30 alunos na sala de aula, isso aí fez com que, tipo assim, tô nem aí, mano. Aí, pra falar? Não, pega o microfone lá e divulga lá. Tá. Demorou, dá o microfone aí. Eu fiz porta de loja, cara. Sensacional, Então, tipo, o teatro é a dica linkado aí com o e-book que pode potencializar e destravar esse lance de, tipo, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de palestrar, né? Eu me sabotei por muito tempo achando que eu não tinha. Não, ninguém quer ouvir minha história. Eu lembro como fosse ontem, até com certeza você conhece aquele baita de empreendedor também, que ele viralizou e soube usar e tracionar isso, e foi, que é o Rick Chester, que é o cara da água lá. Sim, sensacional. Eu lembro, Minuto Empreendedorismo, não sei o que, ele começou a fazer umas contas, você pega uma água, não sei o que, aquele vídeo, aí depois o Flávio Augusto viu isso e chamou, ele fez Quando eu li o livro dele, Pega a Visão, cara, eu li o livro dele inteiro, né? Lógico que primeiro eu tinha lido a Bíblia, mas foi um dos primeiros livros que eu li inteiro, assim mesmo, com gosto. Eu falei, cara, esse cara contou a história dele. Eu tenho história pra caramba também, velho. É isso aí. Eu vi altas doideiras, eu vi neguinho esfaqueado na quebrada, colega, vi doideira. E aí eu comecei a ler a história dele e ao mesmo tempo, eu falei, cara, é possível escrever um livro.
Aí quando eu me conecto com o Marçal, eu peguei e destravei esse negócio do livro. Aí não parei Sensacional. mais, agora tô com mais uns 3 temas pra lançar aí. Legal. Ó, eu conversaria com você mais 2 horas, cara, mas eu não Tranquilo. posso fechar esse Vai. podcast aqui sem fazer uma provocação. Que é, John, se o networking é a ponte que liga as pessoas, como é que você quer ser lembrado? Esse material vai ficar aí para a posteridade na internet, né? Como é que alguém que atravessou todo esse caminho aí como você, que tem ajudado pessoas, como é que você quer ser lembrado daqui a 50, 100 anos? Se você tivesse que deixar um recado para o futuro, qual seria? Cara, eu quero ser lembrado como um cara que não desistiu, cara. Porque ninguém vai ser lembrado porque desistiu. Então, enquanto eu estiver vivo, cara, enquanto meu coração estiver batendo, eu quero acessar tudo aquilo que Deus já viu pra mim. Então, que eu sempre venha ter a disposição de se movimentar e, inclusive, esse ano, Cido, eu vou destravar a maratona, né? Eu já corri 21, corri 5, corri 10, corri 12, corri 21. E esse ano eu vou dobrar, eu vou para 42 quilômetros correndo sem parar. Eu quero ser lembrado como o cara que não desistiu, cara. O cara que as pessoas vão ler o livro assim, vão falar, cara, o cara fez uma coautoria, fez a outra, e tal, 10 livros, 12 livros e não parou. Esse cara foi intenso e daqui a pouco montou um negócio e não deu certo. Ele foi lá, ajustou e virou e continuou. E daqui a pouco veio o filho dele, já começou a trabalhar com ele, já montou um negócio. Cara, eu vou ser lembrado como esse cara, meu. O cara que não desistiu, porque ninguém vai ser lembrado porque desistiu. Você lembra de alguém que desistiu? Você não lembra. Agora, lembra de um cara que continuou. Eu acabei de citar um exemplo do Rick Chester. Eu lembro quando esse cara fez esse vídeo, depois esse vídeo, pá, não sei o quê, os livros que ele tinha lido da geração de valor, aí daqui a pouco ele conecta com o Flávio Augusto é rampa na vida dele, faz o livro, faz o outro, esse cara vira palestrante, vai para Harvard, continua, e tá aí até hoje, né? É isso, então, é sobre isso. Eu quero ser lembrado como um cara que não desistiu e continuou, porque a palavra diz, né? Que Deus não tem parte com aqueles que retrocedem. É avançar e continuar, prosseguir em conhecer, cada vez mais conhecer, descobrir uma nova versão de mim mesmo, se permitir, conhecendo sempre pessoas que carregam o que eu não carrego, e é isso. Sensacional, sensacional. Olha, terminamos aqui, mas antes, obviamente, você vai deixar aí os seus contatos, as coisas que você está fazendo, como é que as pessoas te encontram. Nós vamos, com certeza, deixar embaixo aqui deste podcast o Instagram, recomendo que você siga, eu já sigo há um bom tempo o John e acho muito legal o jeito despojado dele ensinar, por isso que eu super recomendo a você. Mas conta aí, como é que as pessoas encontram você, as coisas que você está fazendo? Pessoal, meu Instagram, né? A gente tem focado no Instagram, mas a gente está em todas as plataformas aí. Até preciso dar mais atenção no meu LinkedIn, já é uma tarefa que eu preciso organizar e potencializar, porque vai me abrir mais caminhos aí, eu sei disso. Mas meu Instagram, @JohnRick, JHONRCKY, tá? Você clica aí no link da bio, você vai ver toda a nossa programação. Também tô no TikTok, tô no YouTube, tenho podcast. É só vir aqui em Alphaville, a gente sempre tá fazendo eventos, né, Cido? A gente vai para a 20ª edição da nossa imersão BVD, agora dia 27 de setembro, aqui na plataforma global do Pablo Marçal, 20º evento nosso, sem contar, Cido, que a gente faz café com network, churrasco com network, faz o BVBV Running, né? A gente fez 4 edições já correndo com o pessoal nos parques, agora de 12 a 16 vou estar em Santarém, no Pará. Dia 6 eu faço um lançamento, um coquetel, até convido aqui para você prestigiar um coquetel de lançamento da nossa coleção de óculos, das nossas armações de John Rick. Também tem um produto na área da saúde aí, a nossa creatina, a Pure Creatina BVBV, tá aí nas plataformas de marketplace. Basicamente é isso aí. Também agora, Cida, é bem legal, a gente se tornou diretor da Jalapão Fazendas, aqui em Alphaville, nosso escritório é no Brascan, quem quiser visitar, né, é uma empresa de consultoria, arrendamento, vendas de fazendas, onde a gente também é sócio, no papel, hein? Não é só de boca não, no papel da Jalapão Fazendas. Acha lá, jalapãofazendas.com.br, vai conhecer um pouco dessa grande empresa, que eu tenho a honra de ser um conector e estar
como diretor aqui em Alphaville. Basicamente é isso aí, mas entra no Instagram, manda um direct lá, marca a gente, comenta aí, a gente sempre está interagindo com todo mundo aí na medida do possível, né? E é isso, eu quero agradecer pela honra de estar junto com você aqui, compartilhando um pouco da nossa história. Sensacional, para a gente foi uma grande honra também te receber. E olha, ficamos por aqui, você já sabe, curta, compartilha, segue o nosso entrevistado para continuar aprendendo e gratidão aí à turma dos bastidores, o Keverson e toda a turma aqui da Spar Digital, onde o nosso podcast é gravado aqui em Alphaville. Você já sabe que se você quiser gravar um podcast, ter um podcast chave na mão, aqui é o lugar porque você tem a consultoria completa. Um abraço e até a próxima edição.